O advogado Manuel Caetano visitou Lula praticamente todos os dias durante lá os 500, né, e 80 dias da prisão injusta. Manuel Caetano é advogado, professor da Universidade Federal do Paraná, professor de Direito, tem um escritório muito concorrido lá em Curitiba, e ele deixou seus afazeres, ou parte dos seus afazeres naquela época, para fazer uma advocacia dativa, isto é, não cobrou nada por isso. E estava com o Lula todos os dias, e eles conversavam sobre questões jurídicas, mas muito mais sobre análise da conjuntura, muito mais sobre a tensão daqueles dias, né, em que o governo era o de Michel Temer e depois de Jair Bolsonaro. Manuel Caetano e Lula se transformaram em grandes amigos. Os dois tinham em comum a origem, né, lá em Pernambuco, na região de Garanhuns. Veja esta entrevista em que ele vai contar detalhes que também não poderiam deixar de ser publicados. Os principais trechos vocês viram no documentário 580 Dias, mas não poderíamos deixar de publicar a íntegra. Muito obrigado pela audiência e veja esta entrevista. Então, Manuel Caetano, o momento mais dramático deve ter sido o dia da notícia da morte do neto dele, do Arthur. Foi você que deu a notícia a ele. Como foi esse dia? Sim, Joaquim, eu suponho que seja realmente o dia mais dramático, o dia mais triste. Na quinta-feira, ele recebia visita da família. E naquele dia viriam os dois filhos, o Luiz Cláudio e o Sandro. O Sandro é o pai do Arthur, do neto que morreu. Vieram na quinta-feira e conversamos. O presidente perguntou do Arthur, perguntou da família, ele sempre perguntava dos netos. Os filhos passaram a tarde aqui com ele, vieram de manhã e depois passaram a tarde com ele, como sempre faziam, e foram embora na quinta-feira. Na sexta seguinte, na manhã seguinte, eu tinha uma viagem programada, estava para sair de viagem, estava aqui no meu escritório. Quando, logo depois do almoço, antes do almoço, estava saindo para almoçar, talvez 1h, meio-dia por aí, eu estava com a minha secretária preparando meus documentos para a viagem, quando recebi um telefonema, foi o Damus que me ligou, me dizendo que o neto do Lula, o Arthur, tinha falecido. Para mim foi um choque. Não sei te dizer a reação que eu tive ali na hora. Imaginar, um dia tinha uma leve garoa aqui em Curitiba. De imediato cancelei a viagem que tinha programado com a minha secretária e fui para a Polícia Federal tratar desse assunto. Liguei para o Chastalo, que era a segurança responsável pela segurança do presidente lá na Polícia Federal. Ele disse que já tinha tomado algumas providências, pedido para que o pessoal que estava ali na hora, os seguranças, tirassem ele da cela, onde ele ficava sozinho, porque tinha uma TV e eventualmente as TVs estavam noticiando, ele poderia saber, e ele tinha saído da sala. Então eu cheguei na Polícia Federal, na hora pensei que não era o caso de subir sozinho, num momento como esse. Era um dia que não tinha expediente na Polícia Federal, por algum motivo que me parece que estava sendo dedetizado o prédio, então eu não iria lá normalmente naquele dia, ninguém entrava na Polícia Federal, mas na ida eu já tomei essas providências de ligar para o Chastalo, liguei para o delegado aqui, superintendente, e claro, eles franquearam a nossa entrada lá. E eu chegando na frente, tem sempre o pessoal da equipe que ficava ali, estava o capitão Moraes, que é o chefe da equipe de segurança institucional do Lula, na qualidade de ex-presidente, já sabia o que tinha acontecido, também estava muito abalado, e eu disse para ele que iria subir para conversar com o presidente e que ele iria junto, pelo relacionamento que tinha anterior com o presidente, pela missão que ele tinha ali na equipe. Aí subi rapidamente no gabinete do superintendente, que ficava no segundo andar do prédio, fica até hoje. Conversei com o superintendente, ele falou, olha, eu vou junto, quis ir junto para conversar com o presidente. A gente subia de elevador até o quarto andar, a partir do quarto andar tinha um lance de escada, isso já foi muito divulgado, onde ficava a cela do presidente. Ele estava abaixo dessa escada, ali onde o elevador chegava no quarto andar, numa copa que tinha ali, uma salinha onde fazia café, ele não estava sabendo de nada. E então nós entramos, eu entrei, o capitão Moraes entrou junto, o superintendente veio logo depois. Claro que depois ele nos disse, percebeu que alguma coisa podia não estar bem.
imaginou coisas, mas jamais, ele disse isso depois de público, jamais imaginou que pudesse ser a morte de uma criança, de um neto querido como era o dele. E aí ele estava em pé, assim, tomando um café, e quando ele me viu, doutor Caetano, como estão as coisas e tal? Quando ele viu entrar o capitão Moraes, aí foi que ele percebeu, nunca tinha entrado lá, aí que ele percebeu que devia ser mesmo alguma notícia mais grave. E aí eu na hora, falei, presidente, olha, o Arthur não veio ontem aqui, o Sandro veio visitar e ele disse que o filho não estava muito bem, estava sentindo uma febre, tinha tido essa notícia na quinta-feira, mas coisa normal. E aí eu disse a ele que a criança não tinha resistido, tinha passado muito mal e que não tinha suportado e tinha falecido. Mais ou menos assim, uma conversa com certo cuidado, mas não tinha muito o que ficar dizendo. Aí ele sentiu muito, ele já disse isso de público, né? Porque uma criança tão pequena, eu já vivi tanto na vida, já tive tanta experiência, mas como o meu neto, o Arthur, perguntava assim, repetidamente, sentou, nós ficamos ali algum tempo com ele, muito sofrimento, e depois de não sei dizer quanto tempo ali, subimos para a cela, e a partir daí já tomamos providência, eu fiz o pedido ali na hora, a Polícia Federal admitiu que pudesse entrar outras pessoas, me lembro que chegaram várias pessoas, a Gleise devia estar aqui em Curitiba, porque eu me lembro, se eu não estou equivocado, que ela chega em seguida também, aí chegam outras pessoas, e ficamos ali com ele, nesse momento que de fato deve ter sido, com certeza, o momento mais... Ele te abraçou? Não? Sim, ficou ali. A hora que fez, você abraçou ele? Sim, ele ficou sentado, nós chegamos, o capitão também, nos abraçamos com ele assim um pouco, ficamos ali nesse momento, mas foi talvez uma dor um pouco solitária também, eu imagino. Aí nós subimos e fizemos alguns contatos, foi feita toda aquelas providências para que ele pudesse ir no velório. Dessa vez a polícia, ao contrário do que tinha feito no caso do Vavá, né, autorizou, teve ali algum debate, alguma discussão como iria, mas esse foi, Joaquim, sem dúvida o momento mais difícil assim, para ele, não tenho dúvida disso, e para nós que estávamos ali junto com ele. Nos dias seguintes, quando ele voltou, como é que foi? Aí ficou mais isolado? Aí o que acontece, como eu te disse, foi numa sexta-feira, ele foi na sexta mesmo, não, ele foi no sábado de manhã para São Paulo. Na sexta, ficamos preocupados, né, de como seria, ele ia dormir ali sozinho, mas foi isso que aconteceu. Ele dormiu na sexta para o sábado. Ficamos até a hora que foi possível, não sei dizer, até a noite lá com ele, algumas pessoas, e nos despedimos e ele ficou sozinho. Eu imagino essa noite o que deve ter sido para ele, né? Não conversamos sobre isso mais, sobre essa noite. E aí no sábado, estava tudo certo então para ele ir para São Paulo, ele foi no sábado de manhã e eu fiquei esperando a volta dele lá na cela. Então ele foi, quando ele voltou, estava lá esperando por ele, e ficamos mais o final do sábado ali, conversando, afinal, às vezes só em silêncio mesmo, respeitando aquele momento, mas foi assim que foi vencido esse momento, de muita tristeza mesmo. E alguns momentos, ele já tinha passado, né, alguns amigos, bons amigos dele, faleceram enquanto ele estava aí. O Sigmaringa foi um dos mais fortes também, tinha passado por isso, então. Mas esse momento foi, de fato, um momento triste para todos, mesmo os policiais que estavam ali, né, mais experimentados, a gente viu que foi comovente para todos nós ali. Doutor Manuel Caetano, como foi a sua convivência com o ex-presidente Lula nesses 580 dias na prisão? Eu, um ano antes talvez da prisão, eu passei a integrar a equipe dos advogados, a equipe de defesa, a convite do Dr. Roberto Teixeira, do Dr. Zanin e da doutora Valesca. O advogado, meu amigo Juarez Cirino, que acompanhava a causa, por alguma razão tinha saído do processo, eles precisavam de alguém que
pudesse dar o apoio aqui em Curitiba e eventualmente no tribunal em Porto Alegre, e passei então a convite deles a fazer parte da equipe. E então acompanhei os julgamentos, tanto aqui quanto aqui no Tribunal Regional Federal, o habeas corpus no Supremo. E então, quando ele foi preso, no sábado, o Zanin ficou por aqui, domingo, segunda, ainda esteve com ele, e me pediu para que a partir da terça-feira eu pudesse visitar o presidente Lula, para fazer lá para ele uma companhia e levar documentos que precisavam. Então eu fui, a partir da terça-feira da primeira semana que ele estava aqui preso, e passei então a fazer esse contato entre o pessoal de fora, a equipe dele, assessor político, assessor de imprensa, o pessoal da segurança, o pessoal da vigília, e passei então a partir desta terça-feira a ir lá todos os dias, de início por um pouco tempo de manhã e de tarde, em razão dessa necessidade de alguém de manhã e de tarde. Todos nós, né, o presidente Lula disse isso várias vezes, esperávamos que seria um período curto de prisão, 1 semana, 10 dias. Quando isso se prolongou, então o Rocha, que é meu primo, advogado também, ingressou no processo, e aí nós passamos a dividir essa tarefa, essa missão. Ele ia de manhã e eu ia à tarde. A gente levava o material preparado pela equipe dele, ele despachava o que tinha de despachar, a gente levava notícias do processo, sempre fazia contato com o Zanin, com a Valesca, para verificar o que tinha de providência a ser tomada, e nós fazíamos então, e além do trabalho específico de conduzir a burocracia, digamos assim, o que era necessário aqui na Polícia Federal. Dessa forma então que eu passei a atuar junto com o Rocha depois. A gente esperava que seria por pouco tempo, como você sabe, foram 580 dias que durou essa prisão ilegal, injusta, como todos nós sabemos. Como foi que vocês quebraram o gelo? Como foi que vocês começaram a conversar? E depois, sobre o que vocês falavam lá na prisão? Sim, eu me lembro bem. Eu nunca tinha estado sozinho numa conversa com o presidente Lula. Era para mim, como é até hoje, mas naquela época era um líder, era um ídolo, né, com tudo que a gente acompanhava dele na política e mesmo por... A gente tinha um conhecimento com o Frei Chico, que era do Partidão, então a gente tinha alguma relação, mas afinal eu nunca tinha estado com o Lula sozinho. Aí eu cheguei, ele me cumprimentou, já estava me esperando, chamou pelo nome, ele tem essa característica, e começamos a conversar, uma conversa meio de duas pessoas que estão numa sala fechada e nunca tinham estado juntos sozinhos. Aí eu me lembrei de dizer para ele que a minha família, disse a ele que nós tínhamos algo em comum, que nós éramos da mesma terra. Ele falou: você é de Garanhuns? Eu falei: não, eu sou de Buíque, brincando, até nem nasci em Buíque, nasci no Paraná, mas a minha família é de Buíque, uma cidadezinha perto de Garanhuns, e a partir daí começamos a falar do Nordeste, da vida como era, como foi a vinda dele com a família para São Paulo, como foi a vinda do meu pai, com a minha mãe e os meus irmãos aqui também, e a partir daí, quando eu percebi, já era 5h30, 6 horas da tarde, que era o período que a gente ficava lá naquela época. Durante aquele ano, até o final do ano, quando mudou a direção da Polícia Federal aqui, quando o Bolsonaro assumiu o governo, a gente não tinha limitação de tempo, o tempo era durante o expediente. Então a gente podia chegar lá às 8h30, 9 horas, até 11h30, e depois chegar às 1h30, 2 horas, até às 6 da tarde. Então foi o primeiro contato, foi esse, a primeira conversa que nós tivemos foi essa, e aí depois falamos a respeito levava notícias de como estava a situação processual, afinal dava a minha impressão também sobre as questões que surgiam. Quais eram os assuntos que predominavam aí na conversa de vocês? Porque chegam agora que era só do assunto técnico, né? Você mesmo falou da identificação pelo fato das famílias serem da mesma região lá em Pernambuco. Mas quais eram os assuntos que vocês conversavam? A gente conversava dos assuntos técnicos, dos assuntos jurídicos, dos assuntos da defesa. Normalmente tinha muita coisa, documentos que a gente levava, trazia, explicava. Então a parte da conversa era sobre isso. E muitas coisas, Joaquim, aí era para conversas pessoais mesmo, não tinham assuntos pré-estabelecidos. Falavam muito da experiência de cada um, que a gente pensava dos acontecimentos no Brasil, da vida de cada um, das experiências de cada um. Então a gente conversava, era um bom tempo, no começo a gente ficava lá, esse tempo que eu te falei, então a gente conversava sobre todos os assuntos. Eu aprendi muito com ele, ele sabe disso, porque a experiência de vida que ele tem, eu dizia para alguns amigos aqui fora esse preconceito todo, né? Percebi uma pessoa extremamente culta no sentido mesmo, que tinha lido muito, tinha visto muito cinema, que eu gosto de cinema, gostava. Aliás, quando eu falo de música, uma das surpresas
é que ele chegou um dia para mim, no começo falou: Caetano, eu estou sentindo falta de ouvir um canto gregoriano. Eu olhei assim e falei: pô, presidente Lula. Coincidentemente, eu tinha feito uma viagem para a Alemanha, e é só uma coincidência, e eu vou muito, quando eu viajo, quando ia, em livrarias, e gosto muito de ver discos, as coisas. Eu tinha comprado, tem até hoje, uma caixinha com 12 CDs de canto gregoriano. Aí ele gostava que levasse tudo isso em pendrive. Então passei aquilo para pendrive, levei. Era comum as pessoas chegarem lá, ele estava ouvindo canto gregoriano numa altura que não era muito permitido na Polícia Federal, porque ele tem essa característica de não obedecer muito. Ele queria ouvir, ele ouvia. Então as outras pessoas ficavam por ali ouvindo e estranhavam um canto gregoriano de altíssima qualidade, como eu lhe disse esse. Mas então, isso que eu disse para você, descobri uma pessoa que tinha lido muito, e no período que ele esteve lá, ele leu muito, então a gente conversava sobre os mais variados assuntos e aprendi muito com ele sobre lição de vida mesmo, até para a minha vida pessoal, trocando experiências com ele. Falávamos de filhos, de política, de história. Então, os assuntos eram de futebol muito, conversamos muito sobre futebol. Né? E eu sou santista, mas de uma família todo mundo é corintiano na minha casa. A explicação deve ser o Pelé. Eu sou nascido em 56, no começo dos anos 60, final dos anos 60, então, e a gente falava também sobre futebol. Ele acompanhava os times europeus na Champions League, naquela época ele estava aqui, então a gente conversava de tudo um pouco. Em relação ao futebol internacional, que na época a Globo passava, ele assistia, e à tarde, inclusive. Isso. O período que ele chegou aqui, passava os jogos da Champions League à tarde, e o que me surpreendeu é que ele conhecia as escalações, conhecia os jogadores, sabia onde cada um já tinha jogado, as transações que tinham acontecido, acompanhava de perto mesmo a Champions League, coisa que ele tem até hoje, né? Ele tem uma memória muito boa e gosta de futebol. Então eu me lembro dele comentando, o Sala estava aparecendo naquela época, eu nem me lembro o time que jogava, ele disse: Caetano, olha esse rapaz aí, que ele joga muito bem, gosto dele e tal. E aí nós ficávamos, porque coincidia com o horário, era uma televisãozinha que só pegava a vida inteira a TV aberta, mas depois ele não pôde ver no ano seguinte, que aí a Globo já não transmitiu mais. Mas naquele ano, 2019, né, que ele veio para cá, ou 18, a gente assistia a jogos da Champions League, às vezes juntos, lá dentro. E até teve um episódio uma vez que ele tinha, vamos dizer, queria ver o jogo. Ah, sim. Não, foi a primeira vez, eu tinha ido lá algumas vezes, primeira vez que tinha jogo. Nós estávamos sentados, conversando, e eu tinha uma certa preocupação, uma besteira minha, às vezes só assim, de não incomodar. Né? Então eu ficava pensando: será que está na hora de eu ir embora? Será que eu estou sendo chato aqui com essa conversa? Claro que depois eu percebi, para quem está preso numa solitária, ter alguém para conversar, seja quem for, é sempre muito agradável. Então a gente estava conversando ali e eu com esse pensamento na cabeça: pô, será que daqui a pouco eu vou? Não estava longe do horário de ir embora ainda e tal, devia ser umas 3 horas, 3 e meia, não me lembro. Aí de repente a gente conversando, sentados os dois em uma cadeira, ele falou: que horas são? Aí eu falei: que foi, presidente? O senhor tem algum compromisso? Ele falou: porra, compromisso, Caetano, que compromisso que eu vou ter aqui e tal? Eu só quero ver o jogo, que vai começar o jogo do time A contra o time B da Champions League e tal ali. Então esse foi um dos momentos engraçados assim. Eu falei: que bom, então, que é isso e tal. Mas a minha cabeça de achar que ele poderia... Mas a surpresa, né? Você não tá ali sem esperar. Ele diz: olha, que horas são? Levantou, eu pensei, deve ter algum compromisso. Mas esse foi um dos fatos engraçados que aconteceram assim com relação ao futebol. Como é que foi o relacionamento dele com os carcereiros? Como é que desde que ele chegou, que você acompanhou, desde o primeiro dia, né? Uhum. Quer dizer, na verdade ele foi num sábado e eu passei lá na terça. Na segunda ou na terça? Na terça. Na segunda o Zanin ainda ficou aqui. O Zanin veio com ele e ficou acompanhando o sábado, o domingo, a segunda, aí na terça eu fui. E como é que foi esse relacionamento? Como é que ele foi construindo essa relação com os carcereiros? A relação dos carcereiros, a gente precisa dizer isso, era uma relação profissional, os carcereiros muito profissionais. Ele estava, evidentemente, numa solitária, né? Ele não podia receber. As visitas passaram a ser um tempo depois, não sei dizer quanto tempo, mas havia um tratamento respeitoso. Ali era um ex-presidente que estava, um tratamento protocolar, mas um tratamento muito respeitoso. Isso foi assim desde o início. Com o tempo, como o Chastalo, isso é notório, já falaram várias vezes o nome do Chastalo, estava frequentemente lá, então acabou se estabelecendo um relacionamento de respeito, mas eu te diria que algum relacionamento
afetivos, se a gente pudesse dizer, também foram aparecendo, porque é impossível, eles estavam sempre junto ali, às vezes junto com a gente, às vezes eles estavam lá com o presidente quando ele era a única companhia, então acabaram mesmo formando um relacionamento mais próximo, assim também. O tratamento sempre foi um tratamento profissional, né? Nunca teve qualquer exceção no tratamento dele, havia, eu te diria, um controle natural, né? Nunca houve qualquer regalia, nunca houve qualquer vantagem, não deixaram levar um frigobar para a sala dele. Ele não podia ter, então, quando ele recebia alguma coisa de alimento, tinha que deixar num frigobar fora, onde ficava dos agentes policiais, quando ele ia comer, precisava de qualquer coisa, o pessoal trazia, né? Então, a televisão era uma televisãozinha pequena, que só assistia os canais abertos mesmo, e uma outra coisa que a gente quis saber se podia levar para lá, não deixaram, então, mas houve um relacionamento protocolar, mas respeitoso com relação a ele por parte desses agentes da polícia. E o Chastalo e o Paulo, que era o Paulão, que eram os dois que mais frequentemente estavam lá, acabaram realmente estabelecendo com ele algum vínculo que ia além do profissional. O Chastalo, que no começo era mais rigoroso, é isso, ele Sim. acabou depois até levando as filhas, não é isso? Num determinado momento lá, houve um momento em que teria, não sei dizer isso com segurança, mas o momento, as filhas teriam passado num momento lá para visitar o presidente. Isso eu sei também, mas não te digo assim com segurança total, mas se estabeleceu um relacionamento. Depois que o presidente saiu, aí sim, algum tempo depois, a gente conversava mais abertamente com o Chastalo, porque mesmo entre nós, era o advogado do ex-presidente e o responsável pela segurança. Então a gente mantinha, apesar de um relacionamento que se estabeleceu, a gente estava todos os dias juntos, né, tratando dos assuntos ali da defesa e tal, a gente estava sempre juntos, mas acabou se estabelecendo um relacionamento respeitoso, profissional, como eu te disse sempre, mas também com uma certa proximidade. O Chastalo, o Paulo, ele era mais próximo, digamos assim, de fato, desde o começo, isso se percebia também. Talvez o Chastalo, que era o responsável mesmo, mantinha mais um relacionamento mais protocolar, assim. Que acabou quebrando, né? Que acabou quebrando. Sem quebrar, sim, é isso que eu te disse. Até porque ele estava ali numa solitária no prédio, toda a estrutura da polícia ali, superintendente, etc. Mas, com o tempo, era impossível não se estabelecer alguma espécie de simpatia, de aproximação com o presidente, porque eles acabavam também, e eles perceberam que estavam diante se não sabiam antes, estavam diante do homem que todo mundo sabe hoje, que é o ex-presidente Lula. Ele nunca, até porque não tinha condições, mas nunca quis nenhuma regalia. Uma ou outra vez que apareceu uma possibilidade de parecer que ele estava tendo um tratamento diferente, ele cortou. Não quis saber. Uma época foi mandado lá para ele um queijo, era um queijo bom, um queijo importado, e ele pegou e devolveu. Devolveu lembrando que com o Cabral tinha acontecido um problema lá no Rio e tal. Não era nada demais, alguém mandou para ele um queijo, eu cansei de levar. O pessoal da vigília, amigos, preparavam comida, queria que a gente levasse alguma coisa para ele, assim, nada de regalia, mas ele nunca quis, de fato, ter qualquer tratamento diferenciado. Fazia questão que os direitos dele fossem respeitados, todos. Né? Uma altivez, assim, a toda a prova. Mas nunca teve, e se tivesse, ele não aceitaria um tratamento que não fosse o tratamento, digamos assim, normal, regular. Como é que você levava o pendrive? O pendrive era permitido. Ele podia, a TV, felizmente, era uma TV moderna, ele tinha uma TVzinha muito velha lá, nós conseguimos essa autorização, nós conseguimos, para trocar a TV. Então, só que o pendrive tinha que passar por uma fiscalização também. Então aí era complicado, porque às vezes a gente não queria que esse pendrive tivesse que passar por lá. Né? Um pendrive com música clássica, um pendrive com canto gregoriano, não tinha problema nenhum. Mas o pendrive era uma forma de comunicação com ele também. Muitas coisas iam pelo pendrive também. Então a gente passava pela sessão, que eu estou me esquecendo do nome ali, onde a gente era revistado, né? Já vou me lembrar, que é o nome específico, e aí o pendrive tinha que ficar para análise
E o problema era esse, que vinha a notícia da manhã vinha no pendrive da tarde. Ele se manteve o tempo todo atualizado. Se levasse o pendrive amanhã, não ia resolver. Então o Chastalo ou alguém que eu não sei quem, pegava esse pendrive, examinava o pendrive e liberava, a gente subia com o pendrive para a cela. Eu lembro as lives também, mesmo lives que eu fazia, eles subiam lá, sempre ele via. Eu confesso para você que eu tinha alguma noção, conhecia, mas vi falar de você, vi falar do Conde, vi falar do nosso amigo lá do Paz e Bem, o Mauro, e de outros também através dele, porque isso a gente levava todos os dias, ele fazia questão de ver e assistia e comentava com a gente e dizia para mim, oh, você não conhece? A gente via juntos, então a gente ficava juntos lá, então no pendrive ia toda o Marcolinha que cuidava disso, o Marcola cuidava com rigor, mandava para ele todo o noticiário, todos os programas, às vezes ele pedia alguma coisa, mas isso entrava todo dia um pendrive de manhã e um pendrive à tarde, era a forma que ele tinha de se atualizar. E além de ler muito, né? Ele leu muito lá. E vocês falavam sobre livros? Falávamos sobre livros também. O que eu me lembro de alguém que esteve aqui visitando o Lula, veio fazer lançamento do livro no Brasil, com a cabeça assim, o cubano que escreveu O Homem que Amava os Cachorros, como vocês. Já vamos lembrar o nome dele, sabe quem é? Ele esteve aqui e ao falar, porque eu lembrei dele, porque falando de livro, alguém estava visitando o Lula, falou, não, porque ele vinha aqui, ele escreveu um livro, o Lula falou, já li. Então era muito frequente falar de cinema e falar de livro que ele já tinha lido, né? Então ele leu e a gente conversava sobre os livros, ele leu muito sobre a história do petróleo, ele hoje fala disso nas entrevistas, leu muito sobre a escravidão, leu sobre essas revoltas políticas que nós tivemos no Brasil, né? E leu alguns escritores russos, por incrível que pareça, tinha que estar um livro do Tolstói ele lendo também. Então ele, no começo ele lia tudo que a gente levava para ele tinha muita vontade de ler. E lia bastante. Então a comunicação era... ele não gostava de jornal. Você falou do Greenhalgh aqui, de vez em quando o Greenhalgh vinha e trazia um jornal para ele, pô, não queria ver muito os nossos grandes jornais aqui, não. Então, e não entrava. Ele ia o que o pessoal preparava, até porque, apesar de estar lá preso sozinho, ele administrava bem o tempo dele para fazer coisas úteis, né? Então ele era os pendrives com o que ele pedia, com o que o pessoal encaminhava para ele, e os livros que ele recebia também. Recebeu muito livro. E às vezes ele pedia para a gente levar determinados livros também. Filme, ainda na época que ele veio para cá, hoje não tem mais, né? Deve ser a realidade do Brasil, não é só de Curitiba. Nós tínhamos os lugares onde a gente ia pegar filme, as lojas de vídeo, né? Então tinha uma aqui perto do meu escritório, que era muito boa, culturalmente falando, tinha uma sessão de cinema francês, eu ia lá, pegava, às vezes no final de semana, levava 5, 6 DVDs para ele poder ver, via filme, viu muito filme, leu bastante também, e aí se atualizava através dos pendrive. E o relatório, o pessoal que estava aqui fora, jornalista, a equipe de assessoria política, preparava para eles diariamente um relatório bom, e ele se manteve muito atualizado durante todo o tempo que estava. As pessoas que iam visitá-lo ficavam assustadas com o nível de informação que ele tinha quando conversava. Interessante. Sobre visita de pessoas importantes, como foi a visita, por exemplo, do prefeito de Roma? Sim, teve aqui na época, era deputado pelo Parlamento Europeu. Ele veio aqui, ele falava português, ele falava um pouco, eu me lembro disso agora, falando com você, o Roberto, falava um pouco de português. Ele veio e uma conversa, as conversas eram sempre muito emocionantes, porque as pessoas, vendo ali numa solitária, um líder como o Lula, né, essas autoridades internacionais, várias que vieram aqui, às vezes a conversa era uma conversa muito emocionante. E aí ele conversou muito com o Roberto, quando ele começava, isso aconteceu muito, ele começava a conversar com as pessoas e de repente a pessoa se interessava, pedia uma caneta, um papel. Eu me lembro que o Roberto anotou muito na conversa dele que o Lula ia falando, porque por alguma razão ele fez uma análise da situação da política na Europa, como estava, e o Roberto foi analisando e falava alguma coisa, mas naquele dia ele falou muito, ele às vezes se entusiasmava e falava. E o Roberto disse, isso não é segredo para ninguém, disse, olha, eu acho que poucos políticos, poucos intelectuais europeus conseguiriam fazer uma análise, como o senhor fez hoje, da política atual na Europa, como o senhor fez aqui.
E na despedida sempre era um pouco emocionante. Bom, você esteve lá entrevistando o presidente Lula, alguns entrevistadores, na hora de ir embora, eu vi lágrimas, e mais de um. Então a saída era sempre, e o Roberto estava ali meio emocionado. O presidente falou, poxa, tinha por qualquer motivo falado da esposa dele, que eu queria mandar alguma lembrança para sua esposa. Olhou na mesa, tinha uma bonequinha pequenininha, talvez de pano. A Vigília mandava muita coisa, havia muito carinho no relacionamento dele com o pessoal da Vigília. Então ele pegou essa bonequinha e disse, olha, leva de presente. O Roberto deve ter isso na casa dele até hoje, leva de presente para tua esposa. Nessa hora ele não conseguiu conter a emoção, que já era forte, eu percebi lágrimas também nele, e saiu assim emocionado. Diz, olha, a gente vem aqui e ele está preocupado em agradar uma pessoa, né? E isso ele fez várias vezes, de perguntar, de estar interessado pelos filhos, de outras pessoas que vieram visitá-lo, foi muito. E teve um momento também de debate com o De Masi. Eu estava também com a visita do Domênico De Masi, e eles... Ali houve um momento, porque o De Masi é muito defensor das redes sociais, ele gosta muito, acho até que escreveu, o livro dele mais recente é sobre isso. E o Lula estava um pouco revoltado, porque tinha tido aquela história da morte do Arthur, ele tinha... E ali veio, quando o De Masi elogiou, ele fez o contraponto, e ali deu um debate interessante, foi muito... Com o Chomsky também, eu me lembro eu falei, pô, eu nunca imaginei presenciar o Lula debatendo com o Chomsky numa cela, numa prisão, mas eles conversaram, porque ele também sempre punha a opinião dele, interessa que é o grande intelectual que está ali, mas ele conversava muito, então, alguns momentos bem interessantes assim dessas autoridades que vieram, internacionais, que vieram visitá-lo aqui. O D'Alema, ex-primeiro-ministro italiano, que já era um amigo dele, esteve aqui visitando também, o Samper esteve aqui visitando, e vários, né? Isso está noticiado hoje. O D'Alema, ele recordou algo da vida. O D'Alema nós tínhamos almoçado antes, ou numa jantar no dia anterior, tínhamos tomado um pouco de vinho, por qualquer coisa veio a conversa de vinho, enquanto ele estava com o D'Alema. E aí ele lembrou, falou para o D'Alema qualquer coisa, o D'Alema, olha, eu não lembro. Falou, você não lembra que você fez um jantar na sua casa ou num palácio em algum lugar? Nós fizemos um jantar e você só serviu vinhos produzidos pela tua família? Eu lembro que a tua família produzia. Então isso chamou, em vários momentos, a memória dele chamava a atenção das pessoas justamente por isso. Ele lembrava que o D'Alema tinha feito um jantar e tinha servido os vinhos que eram produzidos pela família dele. Não vinhos produzidos comercialmente, famosos, mas o vinho que ele tinha servido era aquele. E em vários momentos, assim, a memória dele chamava a atenção das pessoas. Teve aqui visitando também o garçom, né, o juiz. Foi um outro momento, assim, eu te diria que foi uma das conversas mais profundas e muito emocionantes. Muito. Na hora de ir embora, sempre aquele troço, ele tem uma explicação dele, uma expressão que ele dava, ele bateu na mesa, eu queria dizer para você, sabendo você quem é, se eu achasse que eu tinha 1 milímetro de culpa, eu não permitiria que você viesse aqui. Eu não deixaria que você viesse aqui. O garçom bate na mesa e diz, olha, presidente, se eu achasse que o senhor tivesse 1 milímetro de culpa, eu não teria vindo aqui. Então, são momentos assim, eu não teria vindo aqui, não precisaria o senhor me dizer. Então, essas visitas foram muito bonitas, assim, muito emocionantes. Bom, imagina como Rica, né? Os dois ali, a história que os dois tinham, os dois velhinhos, que me perdoe o presidente, ali conversando, cada um contando um pouco da sua história, um momento assim muito, muito emocionante mesmo. E normalmente a gente ficava junto, né? Eu ficava junto com ele ali nessas visitas, tinha a visita religiosa, essa era pela natureza da visita, da conversa, ele ficava sozinho, vários líderes religiosos vieram visitá-lo aqui, mas fora isso, normalmente ele convidava a gente, eu estive junto nessas conversas todas que eu estou te contando, a gente ficava ali junto com ele durante a visita. Bom, tem alguns episódios marcantes que nós conhecemos do lado de fora, você estava dentro, então vou fazer algumas perguntas. Tem um amigo dele, que ele considera um irmão, que é o Sepúlveda, que é o Sigmaringa Seixas, também faleceu naquele período, e você estava muito próximo. Como foi que ele recebeu essa notícia e a proibição de que ele fosse visitar? Ou fosse, na verdade, participar da última homenagem ou do funeral? O Sigmaringa esteve visitando o presidente aqui, eu acho que mais de uma vez. Ele veio aqui visitá-lo.
umas 2 vezes, e depois o Sigmaringa adoeceu. E ele tinha uma preocupação, e o Lula sabia disso e sabe, de que o presidente soubesse que ele não estava vindo aqui porque não podia vir. Me ligou algumas vezes dizendo isso. Até poucos dias antes de falecer, ele me pediu se o presidente sabia por que ele não estava vindo aqui, se ele sabia que ele estava doente. E todo o relacionamento que eles tiveram sempre, a amizade profunda que tinham, o carinho que existia entre eles. E por ele ter vindo aqui essas vezes visitá-lo também, a notícia da morte do Sigmaringa foi triste para ele também. Foi um grande amigo, até hoje ele diz isso, um grande amigo mesmo que ele perdeu. Ele perdeu enquanto estava aqui. Mas eu estou tentando me lembrar de outros amigos também. Ele teve 580 dias, qualquer um de nós sempre tem algumas perdas, né? Um outro episódio também muito triste foi da morte do irmão dele, do Vavá. Como foi que ele reagiu? O que vocês falaram naquele dia? O Vavá era para ter vindo aqui várias vezes. Às quintas-feiras vinha a família, mas o Vavá doente, o problema era aquele lance de escada que ele não podia subir, e talvez para preservá-lo também, né, para não ter que policial pegar e levar. Algumas vezes o Vavá esteve próximo de visitá-lo, mas nunca deu certo. Então, quando o Vavá morreu, ele também ficou, apesar de estar doente, estar esperando, foi um momento muito triste. Ele tinha como tem com todos os irmãos, mas ele contava as histórias do Vavá, que era uma pessoa muito querida na cidade, e então ele sentiu muito porque era um irmão com quem ele tinha um vínculo afetivo forte também. E teve todo aquele episódio de, num primeiro momento, negarem uma ida dele para o velório do irmão, né? Aqui havia um rigor muito grande no auge da Lava Jato, um rigor muito grande com relação aos pedidos que eram feitos, né? A juíza que na época presidia aqui a vara de execução penal. Então, só no Supremo foi obtida a famosa decisão, que ele critica até hoje, quando fala em público, em que ele não podia chegar até onde estava o corpo do Vavá. Ele ia para uma determinada unidade do quartel, corpo de bombeiro, e eles iam pegar o falecido, o corpo do falecido, e levar até lá. Ele falou: olha, isso é humilhante, eu não posso aceitar. Ele diz hoje, em entrevista, esses dias, ele diz: olha, era a primeira vez na vida que iam levar um morto para visitar um parente, e não o contrário. Quer dizer, foi uma não decisão já no final do dia, é uma decisão absolutamente incompreensível, né? Talvez tenha sido uma forma de negar sem negar, né? De dizer não, dizendo um sim dessa forma. Então foi para ele muito triste não poder ter participado do velório do Vavá. Como foi no dia daquele famoso habeas corpus, o alvará de soltura, que não foi cumprido? Como ele estava reagindo à notícia de que poderia ser libertado? Eu estava, o Rocha, o advogado, além, já disse isso a você, além é meu primo, um grande amigo, e nós estamos sempre juntos. E nós estávamos juntos, jantando no sábado, a gente conversando muito, quando surgiu a notícia de que teria sido impetrado o habeas corpus e tal. Mas eu me levantei bem cedo naquele domingo. Até um colega de escritório, um rapaz que foi meu aluno, um jovem que está aqui, que me ajudava a fazer os requerimentos e tal. Eu perguntei para ele: escuta, veja aí no processo se tem alguma decisão liberando o presidente Lula. Então, isso de manhã, ele veio para cá de manhã para o escritório, talvez ali pelas 7h30, 8 horas, 8 e pouco, foi disponibilizada no sistema da Polícia, da Justiça Federal, foi disponibilizada a decisão. Então nós vimos que de fato tinha uma decisão. Aí eu já tive comunicação, que estavam vindo para cá e chegaram aqui de manhã, porque estava esperando para saber o que ia acontecer. Estava o Pimenta, estava o Damus, que eram os impetrantes do habeas corpus, acho que, não sei se o Paulo Teixeira, acho que não estava aqui um terceiro, eles estavam aqui. Quando eu cheguei na Polícia Federal de manhã, já me encontrei com eles e fomos providenciar o cumprimento da decisão. Ficamos ali um tempo, era um domingo, a gente não podia entrar, e estava no plantão um dos policiais que eram muito contra a gente. Muito. Tive algumas dificuldades com ele em algum momento. Eu me lembro bem dele. Pode ser,
Costenaro, se eu não estou equivocado, acho que o nome dele era algo parecido, mas isso já é mais ou menos conhecido. E ele dificultou muito. Olha, não está disponível a decisão, não tem o alvará de soltura, não tem isso, não tem aquilo, e foi segurando, e a gente foi pressionando um pouco ali, os deputados ali, sem entender o que estava acontecendo, até que chegou o Chastalo. Ele estava esperando o Chastalo chegar. O Chastalo chegou e acho que cometeu ali uma falha. O Chastalo, que é tão profissional, eu já disse isso. Ele falou, olha, nós estamos tomando algumas providências aqui porque o doutor Moro pediu para esperar. Não. O Moro não era o juiz da causa, não tinha nada... o cumprimento era da vara de execuções penais. Isso tudo que eu estou contando já é notório hoje também, já é do conhecimento público. Então ali a gente percebeu que tinha alguma coisa estranha. E ficamos por ali, o Chastalo chegou e prepara isso, prepara aquilo e tal. Aí alguém falou, mas vamos falar com o... Acho que o Damu tem que falar com o presidente. Não, então tá bom, então pode falar. Aí nós subimos, até subimos de escada. Eu me lembro que o Paulo, que era o agente, estava lá naquela manhã, o Paulo falou, vamos junto. Aí subimos eu, o Rocha, o Damus, que era advogado, por isso podia subir, e o Paulo. Subimos para falar com o presidente, para dar notícia para ele. E o Damus, o jeito dele, falou, presidente, nós viemos lhe buscar. O presidente, como assim? Aí falamos alguma coisa, ele falou, olha, quantas horas eu vou ficar lá fora? Quanto tempo eu vou ficar lá fora? Ele tinha noção das coisas, né? Ele sabia que uma decisão como aquela não iria prevalecer no final. Ele diz isso hoje e disse para nós na época. Aí, eu e o Rocha fomos para a sala do delegado superintendente, que não estava o titular, que era o doutor Valeixo, naquela época ainda era ele. Não estava, e estava o número 2, que ele sempre chama assim, que era o substituto dele. E aí nós ficamos na sala onde a operação estava sendo tratada. E ali houve algum momento de tensão. Tensão porque eles estavam visivelmente segurando. Vamos bater não sei o quê, e ficava lá alguém na máquina com pouco tempo e nós pressionando ali. Houve um momento que eu me alterei um pouco. Roberval era o nome do delegado que fazia esse trabalho ali na hora. E então eles ficaram enrolando o máximo que podiam, porque eles deviam ter a notícia que iam tentar suspender aquilo, né? Então ali eu e o Rocha deve ter dito isso, presenciamos os telefonemas, né? Do Moro ligando para o delegado falando com ele, aí o delegado... o Moro pediu para o delegado falar com o relator dos recursos lá no Tribunal Regional. O delegado não foi ligado, mas aí o relator ligou. A gente estava lá. E o Gebran. Houve contato do Moro direto com o delegado também. Então, houve toda aquela... E a gente ali... Teve uma hora que eu falei, doutor, o senhor não vai liberar? Não, porque ele falou qualquer coisa do Moro, falou, o senhor quer que eu diga para os deputados que estão ali fora que o senhor não está liberando porque o Moro pediu para não liberar? Então houve ali momentos tensos. E nós ficamos até passada a hora do almoço um pouco, quando veio a decisão suspendendo. Aí veio a decisão do Gebran suspendendo, eu vim embora com o Rocha, aconteceu o que a gente esperava, vamos embora. O Rocha foi para a casa dele, eu fui cuidar. Quando eu estou em casa, não sei como, se alguém me ligou, ou o próprio Chastalo, olha, a decisão do Gebran foi suspensa. E tem uma outra ordem, não sei se você sabe disso, né? Teve a decisão do Favreto, aí o Gebran suspendeu e o Favreto bancou a decisão dele e mandou liberar. Aí volto eu correndo, aí o Rocha não voltou, voltei eu correndo para a Polícia Federal outra vez, mas dessa vez o delegado foi mais prudente, ele não me deixou subir e ficar ao lado dele. Porque de manhã, como isso tinha acontecido, acho que ele não quis pedir para a gente ir embora, e nós ficamos ali ouvindo toda aquela movimentação. Então eu fiquei acompanhando mais à distância tudo o que estava acontecendo. E aí demorou muito para que o presidente suspendesse a decisão do Favreto, que foi o último lance daquele famoso domingo. Aí eu subi para conversar com o presidente. Neste momento, o presidente ia ter que sair. O Chastalo chegou lá com o Paulo, falava, presidente, isso caminhava para o final da tarde, eu não sei dizer a hora, o senhor não pode mais ficar aqui, nós vamos ter que liberá-lo.
Que ele dizia, olha, eu vou sair para voltar. Então, neste momento, ele preparou a mala. Preparou a mala, arrumou a mala, e vamos deixar as coisas aqui, amanhã os meninos da segurança, a gente chamava assim, vem aqui, pega as coisas, eu vou sair daqui só com a mala. Por quê? Porque a polícia não podia mais ficar com ele lá. Quando está essa movimentação toda, né, como ele vai fazer, ele até brincou, vou aqui na casa do Dr. Rocha, tomo um vinho, amanhã eu volto para cá. Como ele vai para São Paulo, não vai, o que vai ser feito, veio a notícia de que o presidente do tribunal tinha suspendido a decisão do Favretto mais uma vez, e daí ele não saiu. Né? Mas foi um domingo também um pouco tenso aqui para nós. Né? Ele, em momento algum, achou que era seguro que ele ia sair, ele sempre teve noção de quem estava enfrentando, né? Da situação que ele estava enfrentando. E por isso ele, em momento algum, achou, vou embora. Ele até disse, olha, o máximo que vai acontecer, eu vou entrar num avião, desço lá em São Paulo, quando eu chegar lá, a Polícia Federal está me esperando, entra no avião e volta. Né? Não vou passar por uma situação como essa. Mas ali foi uma sequência de ilegalidades. O que teve de mais legal foi a decisão do Favretto. Alguém critica, juridicamente, é a coisa mais comum. Ele estava de plantão, a jurisdição era dele, ele tinha o poder de decidir, foi feito um pedido, ele decidiu. Se o juiz decide certo ou errado, você resolve com recurso. Esse é o caminho. Ele decidiu dentro dos poderes que ele tinha para decidir. Na sequência, aí é que veio, tudo ali foi ilegal. Toda a sequência foi ilegal. Né? Poderiam ter suspenso no dia seguinte, mas da maneira como foi feita, eles não suportariam a ideia de não deixar o presidente sair para visitar o irmão, na visita ao velório, o irmão falecido, né, no velório, na visita ao velório do neto, estabelecer uma série de condições também. Quer dizer, imagina o que seria o presidente Lula sair e fazer um comício, fazer um ato público e depois voltar. Então eles não suportavam essa ideia, por isso houve toda uma movimentação absolutamente ilegal para que a ordem do desembargador Favretto não fosse cumprida. E o Lula estava como se ali parecia haver uma intenção de esquecimento, para que ele não aparecesse em momento nenhum. E havia uma eleição próxima. Você acha que tem hoje, olhando para aquele episódio, alguma intenção eleitoral? Porque a aparição dele poderia chamar atenção para o candidato dele, para ele próprio. Não tenho dúvida, isso ficou bem revelado no episódio das entrevistas. Eles não permitiram, embora o Supremo tivesse autorizado, se eu não estou equivocado, mas até a eleição não teve entrevista nenhuma. A primeira entrevista, eu me lembro bem, foi dada para a nossa jornalista lá da Folha de São Paulo, a Mônica, e para o Florestan Fernandes. Ela teve até uma confusão ali, porque queriam a entrevista, vai ser o primeiro, toda aquela questão, a gente obedeceu o maior de que tinha, mas eles não permitiram qualquer contato do presidente externo de forma nenhuma. Eu não tenho dúvida de que desde o início havia a ideia, olha, nós vamos prendê-lo, vamos deixá-lo numa solitária em Curitiba, ele vai ser esquecido, não vai ter mais influência nenhuma na vida política brasileira, e a partir daí nós vamos ter um certo controle da situação. Então eu não tenho a menor dúvida de que de fato era isso que eles esperavam, eram com isso que eles contavam. Entendi. E ali você também já tinha consciência de que não era um processo legal, isto é, era um processo político? Ali você teve certeza ou você já tinha essa... Não, eu já tinha certeza antes. A gente estava atuando, a gente vinha atuando na defesa mesmo antes da prisão, e isso me parece algo, não precisa ser advogado, não precisa ser jurista. Esse processo todo era um processo de conteúdo político e não conteúdo jurídico. A situação não ia se resolver no jurídico. O presidente Lula sempre teve consciência disso. Ele tinha consciência. Daí a importância da toda a movimentação internacional, do apoio que ele recebeu de juristas da população, o apoio que ele recebeu aqui interno, o papel da vigília lá. Então a gente tinha noção desde o começo de que é preciso dar uma roupagem jurídica, é preciso ter uma argumentação jurídica, mas a decisão lá na ponta seria uma decisão tomada por razões de natureza política e não jurídica. Não jurídicas, né, as razões. Como advogado, você se decepcionou muito com isso ou você já sabia que o sistema é absolutamente imperfeito? Joaquim, eu sempre tive a ideia de que o direito é impregnado de ideologia e de política.
né? Eu nunca tive essa concepção do direito separado, que houvesse um direito neutro. A minha geração já estudou um pouco o direito, vendo, se não antes, né, mas vendo essa influência forte do político, da questão ideológica também no direito. E alguma experiência que eu já tinha tido aqui no Paraná. Há uma situação aqui no Paraná absolutamente incompreensível do ponto de vista jurídico, uma situação ligada à política também, e que a gente tinha consciência que a questão era política. Então, com relação ao presidente Lula, era evidente que o objetivo declarado era atacar o PT, era atacar o presidente Lula, era evitar que ele fosse candidato. Isso depois as revelações do Intercept deixaram isso bem claro. Então havia ali uma ação política, né? Aquela movimentação dos procuradores da República de terem candidatos, organizado, uma coisa mais ou menos orquestrada, acenado em alguns estados e tal, isso ficou muito claro. Então, para mim, eu não tinha a menor dúvida, até porque a prisão, sem prova nenhuma, sem qualquer razão jurídica para a prisão, então, para mim, sempre ficou muito claro, e digo para mim, porque eu estou falando para você, mas acho que para todos, que nós tínhamos ali uma perseguição política, um objetivo político a ser alcançado. E que de um determinado ponto de vista, até um determinado momento, deu certo. Eu penso, não sou eu que penso, é um pensamento que há, que não fosse tudo isso, não fosse a prisão do presidente, não fosse retirá-lo do direito que ele tinha a participar das eleições, nós teríamos ele presidente, não teríamos tido o Bolsonaro. Quem sabe o que seria a história se o presidente Lula não tivesse sido preso e pudesse ter exercido o direito dele a apresentar o seu nome à população brasileira como candidato a presidente da República, como a decisão da ONU tinha reconhecido já. Bom, politicamente também teve algumas decisões naquele período, decisões importantes. A por exemplo, do dia em que ele deixou de ser candidato e indicou o Haddad. Vocês estavam muito próximos, né? E ele ouviu até o discurso. Como foi aquele dia? Houve muito debate que antecedeu esse dia, né? Muita conversa para saber quem seria o vice, se o presidente levava a candidatura, até que ponto ele levava a candidatura, qual era o momento político melhor para que ele deixasse a candidatura e outra assumisse, e ele, como você deve lembrar, subindo nas pesquisas, né? E ele tinha a nítida compreensão de que o melhor para o partido, para ele, mas provavelmente para o partido, é que ele levasse a candidatura dele ao máximo, porque havia até estudo, não sei te dizer, Joaquim, de que aqui no Paraná, de que teve uma famosa eleição aqui no Paraná, que houve transferência de voto, de que a transferência acontece quanto mais próximo do pleito você tiver. Então ele crescendo nas pesquisas, sempre com a possibilidade de ser o candidato, até o último momento. Mas se não fosse, quanto mais perto tivesse um outro candidato, maior seria a possibilidade de transferência dos votos. Mas aí acabou se definindo que seria o Haddad, e naquele dia, então, acho que era o último dia para registro da candidatura, ele fez uma carta, né, redigiu uma carta que seria apresentada, e aí foi um outro dia que a gente conseguiu autorização da Polícia Federal para que mais de uma pessoa pudesse estar com ele. Eu me lembro que várias pessoas estavam presentes na cela nesse dia, de manhã. Aí o pessoal saiu para fazer alguma alteração na carta, redigir a carta que seria lida, em que o Haddad seria apresentado como candidato. O pessoal foi almoçar e eu fiquei com ele lá esperando, demorou um pouco, mas eu penso que ele sempre conservava, ele dizia isso, ele disse, olha, eu tô abrindo mão de um grande instrumento de defesa, também, né, e de um grande direito político que eu tenho, a minha sentença aqui num primeiro momento de morte política, porque não serei mais o candidato. E aí houve uma demora em todo esse procedimento, isso está registrado, e até que finalmente, lá mais para o final da tarde, vieram com a carta, estava lá entre outros o Greenhalgh, né, presente, a Gleisi estava presente, o próprio Haddad, não me lembro, mas tinha outras pessoas também ligadas ao mundo político, os advogados, quando então foi definido o conteúdo da carta e o pessoal saiu para a leitura da carta ali na vigília. Você esteve lá, né, que ficava ali na frente da Polícia Federal, quando de fato ele assinou a carta, então abrindo mão da candidatura, e eu acho que esse também foi um dos momentos difíceis para ele lá dentro. Não vou dizer triste, mas eu imagino você na expectativa, ele que é um homem político como nós sabemos, de que seria o candidato e tal, e na hora que ele assinasse a carta, estava
consumado, digamos assim, o fato dele não ser o candidato. Aí o pessoal saiu para a leitura da carta lá na vigília, eu e o Rocha permanecemos com ele ali, nós não combinamos, foi algo mais ou menos intuitivo, que seria melhor que nós ficássemos com ele, enquanto o pessoal, embora já estivesse extrapolando o horário dos advogados saírem. Aí nós ficamos com ele na cela e o pessoal desceu para a leitura da carta lá na frente. Ele ouviu a leitura e até... Ele ouvia bem, ele diz isso hoje, era sempre emocionante, ele ouvia bem o bom dia, boa tarde, boa noite, presidente Lula. E se ele ouvia bem, às vezes a gente encostava um pouco mais. Da vigília, tinha 2 pinheiros, estão lá até hoje, 2 araucárias altas. Então, como a janela da cela onde ele estava só abria um pouco, a gente via as copas das araucárias do pinheiro. Então eu dizia para ele ter noção, porque ali era difícil ter uma noção de onde ele estava. A vigília é ali embaixo. Então ele até brincou um dia com o Bajo, vamos pegar umas roldanas, alguma coisa, vamos pendurar, vamos nos comunicar, vocês levam alguma coisa escrita, brincando assim, então, porque a gente só via a copa das árvores. Então o pessoal saiu e o som aquele dia, isso é história também, não estava muito bom, e nós nos aproximamos um pouco, eu e o Rocha, para ficar com o ouvido ali na janela, para ouvir melhor o que estava sendo dito. Então ele ouvia tudo. E o bom dia, voltando a coisa rapidamente, era sempre emocionante, porque ele ouvia todos os dias o bom dia, o boa tarde, boa noite, presidente Lula. Agora, nesse dia, ele fez até um comentário sobre o Haddad, quando o Haddad fez um discurso. Isso aí também já foi comentado, não vejo problema de eu te falar, porque num determinado momento, não sei se fazia parte da carta ou foi o comentário que o Haddad fez, mas acho que está na carta, isso é história, não é difícil de conferir, em que o Haddad dizia, então a partir de hoje eu serei o Lula, eu vou ser o Lula, assumiu o discurso mais ou menos por aí, ele fez a brincadeira, né? Já que ele vai ser o Lula, podia vir ficar uns dias aqui no meu lugar, uns dias aqui na cadeia no meu lugar. Então ele fez eu conto isso para dizer o seguinte, o senso de humor do presidente que todos nós conhecemos é muito grande e isso não desapareceu no período em que ele ficou preso. Era muito comum ele fazer alguma brincadeira, ele não queria que ninguém aparecesse triste ou fosse embora triste de lá, isso já foi contado várias vezes, então ele estava sempre pedindo para as pessoas erguerem a cabeça, falou para o Haddad várias vezes, Haddad, vai ali fora, levanta a cabeça, você é candidato, você vai ser presidente, porque é comum, é normal que as pessoas chegassem ali e se emocionassem vendo o ex-presidente da República, o grande líder que é o Lula, preso. Né? Então, a gente depois de 300 dias indo lá todo dia, em alguns momentos tinha emoção, mas a gente estava mais com ele. Agora, quem ia visitar e voltava, eu já te disse, que eu vi em muitos jornalistas que foram lá visitá-los, uma emoção que eles não conseguiam conter, né? Você estava acostumado a entrevistar o presidente Lula ou o sindicalista Lula, de repente você chega na Polícia Federal, vai numa sala, ele entra, não pode dar o abraço, que ele abraça os jornalistas e tal, e você vendo aquela situação ali, não era fácil muitas vezes. Então, esse senso de humor ele mantinha. Foi público também, porque a televisão registrou, por exemplo, quando o Mino Carta foi lá, estava meio triste. E quando acabou a entrevista, ele, ali naquela sala onde você o entrevistou, ô Mino, amigo, erga a cabeça, rapaz, vamos, e assim, tentando elevar o moral do grande jornalista que é. E isso aconteceu com outras pessoas também. E por que é que você e o seu primo decidiram visitá-lo todos os dias, participaram todos os dias, estarem lá todos os dias? Era uma atividade profissional? Sim. Eu sou de uma família que sempre atuou na política, né? O meu tio, pai do Rocha, com quem eu convivi muito, o meu pai sempre atuou, e sempre na esquerda, sempre no campo da esquerda. Na época da ditadura militar, eu cresci até com uma certa aversão a militar, né? Farda, aquelas coisas. O nordestino já tem um pouco, nordestino caboclo, como era o meu pai, né? Que admirava Lampião, já não gostava muito de farda. Então a gente cresceu com esta formação política, digamos assim. Então, conviver esse período com o presidente Lula foi um aprendizado, né? Então, aprendi muito com ele, com a história dele, a gente trocava muitas histórias mesmo, um pouco da minha família, um pouco da família dele. Então, teve esse lado também
além do aspecto profissional, nós tínhamos que fazer o trabalho do advogado, na colaboração com a defesa do Zanin, da Valesca, que vinham aqui periodicamente. A gente fazia esse trabalho, levava as notícias, conversava sobre os processos, mas, para além disso, obviamente, havia tempo, muito tempo, para a gente conversar sobre as mais variadas coisas. Então, eu digo hoje, para mim, realmente foi uma grande honra poder ter participado deste momento e um grande aprendizado para a minha vida pessoal mesmo. Pô, nem me lembrava disso. Nesse interregno, eu fui candidato à presidência da OAB aqui no Paraná. Numa oposição, isso seria conversa para outra. Nós temos o mesmo grupo há 45 anos, à frente da OAB aqui no Paraná. E um grupo, não é segredo para mim, um grupo de direita, né, que está aqui na OAB do Paraná. Então eu me candidatei à presidência da OAB Paraná e imagina, eu candidato, nesse tempo eu fiquei um pouquinho fora, o Rocha ia lá de manhã, de tarde, quando dava, conversando com ele sobre política e tal. Então, seja para a minha vida pessoal, foi muito, muito importante esse período de convivência com o presidente Lula. Você elegeu? Não me elegi. Não é fácil. Eu fui do grupo no passado, né? Não vamos falar muito sobre isso, que é fazer aqui um desvio. Eu fui conselheiro estadual, fui conselheiro federal por esse mesmo grupo, mas a gente continua. Na última eleição agora, essa foi a penúltima, na última eleição o grupo lançou um candidato de oposição, mas eu te diria que é muito difícil vencer esse grupo que está no poder há 40 e poucos anos aqui no Paraná. Eu tenho muitos amigos lá, não tem nada pessoal, tenho muitos amigos mesmos que estão lá no grupo, mas não me elegi, não, perdi a eleição. E agora que eu estava falando da sua atividade, você não recebeu nada para fazer isso? Não, a nossa advocacia, isso também já é público, eu digo aqui porque é notório, eu e o Luiz Carlos Rocha não recebemos, foi uma advocacia dativa, digamos assim, e fizemos esse trabalho com muito gosto, foi uma honra para nós, mas não houve, eu suponho até que o Fernando Moraes deve registrar isso no livro também, e não estou fazendo cometendo nenhuma inconfidência aqui, mas não recebemos nada, absolutamente nada. Nada. Quando eu digo nada, mesmo recebemos qualquer tipo de ajuda para essa advocacia que nós fizemos. O que você fez? Por quê? Porque eu tinha consciência do momento que a gente estava vivendo. Não é a primeira vez, não foi a primeira e nem a última, em que eu faço uma advocacia desse tipo também. Né? Até pela formação que a gente tem em política social. Mas eu fiz, primeiro, me sentindo honrado em fazer e assumi como uma missão. Não deixe de me emocionar, porque quando o presidente foi preso, a vigília ficava na rua. Eram ali 5, 6 mil pessoas. Depois teve um processo judicial, eu e o Rocha trabalhamos junto com outros colegas aqui de Curitiba, fizemos um acordo e a vigília ficou naquele terreno particular que você viu ali. Mas no segundo dia que eu estava indo, muita gente humilde, né? A vigília era gente pobre, não tinha rico ali para dormir embaixo de lona e tal. Uma senhorinha, alguém deve ter me apontado para ela, ela falou: o senhor é o advogado? Eu falei: o senhor que vê o presidente todo dia? Eu falei assim: cuida dele para nós. Cuida dele, vai precisar que o senhor cuide muito. Então, o motivo foi esse. A gente assume isso como uma missão mesmo, né? E eu acho que a advocacia, se não a vida da gente tem isso, né? Você, como jornalista, deve ter alguma coisa mutatis mutandis semelhante de atividades que você faz por saber que alguém precisa fazer isso. E tem outro detalhe, depois éramos eu e o Rocha, os que podíamos entrar todo dia e ficar com ele. Então nós combinamos o seguinte: nenhum dia ele vai passar sem que alguém entre lá. Né? Foi realmente isso. É uma missão que num determinado momento a vida põe pra gente. E foi fundamental. Eu conversei com o Baixo, falando que uma procuradora disse a atividade dele que ele tinha, ele costumava conversar com muita gente. E se ele ficasse muito sozinho, isso poderia afetar o humor dele, né? Talvez a intenção da famosa operação fosse essa. Coloca numa solitária, quer dizer, um ser humano para ficar numa solitária e manter o equilíbrio, né, emocional, psicológico e tal, não é fácil. Né? Então eu acho que isso também, nós tínhamos consciência também de que, além do trabalho do advogado e tal, a gente tinha essa missão também de estar ali. E olha, não foram poucas vezes que a gente ficava sentado sem ter muito o que falar. Em alguns momentos ficava, tá ali, tá. Depois vinha algum assunto, mas aconteceu da gente ficar lá os dois, né? Deve ter acontecido com o Rocha também. Às vezes normalmente tinha muito. Ele precisava de um barbeiro. Quem vai ficar 10 dias numa cadeia não precisa de barbeiro, mas 10, 11, 12, 13, precisava de alguém.
Aí o pessoal do partido aqui, não, tem um cabeleireiro que já foi vereador e tal. Eu falei, não vai dar certo isso aí. Então, conhecendo ele já, né, assim, um pouco eu conhecia, isso 20 dias que ele estava aqui. Aí eu olhei pro meu motorista que está aqui, olhei e falei, Narciso, você tem o cabelo bonito, quem é que corta o teu cabelo? Aí ele falou, olha, uma barbearezinha pequena lá no Alto Maracanã, é um bairro em Colombo, uma cidade aqui da região metropolitana de Curitiba. Como é ele? Não, ele é evangélico, é um cara, eu conheci, né, dei um jeito de conhecê-lo. Aí eu falei, olha, diga para ele assim, nós precisamos que ele corte o cabelo de alguém, se ele vai, se ele aceita ir até, não diga quem é. O Narciso acompanhou de perto toda essa história, fez amizade com os segurança do Lula, com o próprio ex-presidente. Acho que há um carinho dele com o ex-presidente, mas do ex-presidente também. Teve um evento aqui agora, um tempo atrás, sobre a vigília, uma homenagem do pessoal da vigília, o encontro do Lula com a vigília, e ele me perguntou, Manuel, cadê o Narciso? Eu, traz o Narciso correndo, que está aqui. Bom, mas aí, então, em resumo, levamos, e o cara ficou meio com medo. Né? Ele é uma pessoa humilde, negro, né? Aí falamos, vamos levar o Eliseu para cortar o cabelo do presidente. E aí ele foi. Por quê? A gente precisava de alguém. Esse rapaz, durante um tempo, a esposa dele achava que ele estava fazendo alguma coisa errada. Porque a cada 20 dias ele saía de casa 1h da tarde, um tempo da tarde, e depois voltava. Então, ele foi e de uma discrição, nunca comentou nada, não falou para a esposa. Nós falamos para ele e ele levou isso a sério mesmo. Então, ele ia lá fazer essa visita, nem sei porque eu me lembrei do Eliseu, do cabelo, do que nós estávamos falando, a pergunta que você me fez, mas a ideia era essa, de deixá-lo isolado lá e que talvez com isso tirar dele a tranquilidade psicológica, mental, que nunca aconteceu. Ele sempre esteve, primeiro pela fibra, ele é um homem muito forte pela história que ele tem. Né? E depois também recebi a visita, deu trabalho, não foi desde o início, foi indeferido aqui algumas vezes, recebi a visita religiosa uma vez por semana depois de um tempo, depois passou a poder receber amigos, recebi a família desde o início. Mas para receber amigos, veja como a crueldade, nós tínhamos que cortar 1 hora do tempo dele com a família para que ele pudesse receber amigos. Né, que tinha direito também a receber. E recebia a visita religiosa. A visita religiosa também tem algumas coisas engraçadas, porque ele recebeu religiosos das mais variadas confissões, das mais variadas matizes. E recebeu padre, recebeu pastor, recebeu rabino, recebeu pai de santo. Então hoje, quando você falou que vinha aqui, eu conversei com meu colega, esse rapaz que me ajudava aqui, quando o Leonardo Boff veio para visitá-lo, tem aquela primeira cena que ele não entrou, mas na segunda vez, aí como líder religioso, eles barraram o Leonardo Boff, porque o Leonardo Boff não é padre. Está afastado da igreja, do famoso episódio estúpido que a gente conhece. Não é pastor, não é religioso. Eles pediram, tem despacho nos processos, para que eu justificasse em que condição ele entrava lá. Pô, eu fui lá e falei, o senhor vai escrever que o Frei Leonardo Boff não é um religioso e que a visita dele ao presidente não tem caráter religioso? Aí, com muita conversa, esse era um trabalho que a gente ia fazer diariamente com a Polícia Federal. Aí eles liberaram o Frei Leonardo Boff para poder visitar o ex-presidente Lula. Então essa deu um trabalho para a gente. Mas a maior mesmo, assim, parece coisa da época do regime militar, aqueles absurdos de censura, nós requeremos para que o pai de santo fosse visitar o presidente Lula. E eles queriam que eu fizesse uma prova de que o pai de santo era pai de santo. Eu falei, pô, pai de santo não tem diploma. Como é que eu provo que um pai de santo é pai de santo? Aí a rapaziada aqui que é mais nova foi na internet e tinha isso, tinha aquilo, o pai de santo, o pai Caetano, isso, aquilo. Aí eu juntei essa papelada toda do terreiro dele e acabamos então permitindo. Mas é um fato pitoresco, você exigir que você faça a prova que o pai ia para variar, chega a visita do pai de santo, acho que era terça ou quarta-feira, o Rocha brinca muito com isso. Estamos esperando o pai de santo, alguns jornalistas lá e tal, a vigília toda. Rapaz, eu dou uma olhada assim, um alemão, rapaz, brancão, vestido de branco, pô, aquele é o pai de santo. Aí alguém brincou, em Curitiba até o pai de santo é branco, né? Que é o pai Caetano, é um pai de santo muito respeitado aqui em Curitiba, não sei se você chegou a ver e tal, mas ele visitou o presidente acho que mais de uma vez. Então nós tínhamos esses episódios de ter que convencer que o Frei Leonardo Boff era religioso, que o pai de santo era pai de santo, e num determinado momento a juíza proibiu da execução penal, porque isso não é visita religiosa. Ele não tem religião, porque como é que você pode, um dia traz um pastor, outro dia traz um pai de santo, então isso não é visita, ela fez a interpretação dela.
E aí disse que ele devia ficar no regime de todo. Nessa hora ele era igual, na solitária não. Devia ficar com o regime de visita religiosa, que ia um padre lá uma vez por mês, ou a cada 15 dias, não sei, acho que era uma vez por mês, e celebrava uma missa, ficava ali. Só que tem o seguinte, onde o padre ia, ele não ia, porque era onde estavam os outros presos. Né? E ele tem o direito dele de receber a orientação. Isso durante um tempo, ele ficou sem a visita religiosa. Não sei te dizer, não foi muito tempo, que a gente conseguiu mudar essa decisão no tribunal. No tribunal. Era tão estúpida que a gente conseguiu, o próprio tribunal que tinha as decisões contrárias a ele, nesse assunto específico, acabou, e nós voltamos então a ter visita religiosa. Aliás, um freizinho, rapaz, lá do Pernambuco, um franciscano, que era a visita dele, no dia que era a visita dele, chegou a proibição da juíza. Ele não pôde visitar. E eu acho que na última visita dele, o Lula saiu. Então esse frei ficou marcado com isso. Não chegou a fazer a visita religiosa ao presidente lá. Que ótimo. Muito boa essa história, muito boas. Qual que é a sua mensagem? O que você gostaria de acrescentar e a sua mensagem final? O que eu posso dizer para você, Joaquim? Eu acho que esse episódio todo mostra que quem está com a verdade e sabe disso, porque o presidente Lula o tempo todo tinha a mais absoluta consciência de que ele era inocente, dizia isso, enfrentava toda a estrutura. Na primeira entrevista, ele dizia isso lá alto, mas na primeira entrevista que ele deu, ele falou: o delegado mente, o procurador da República é mentiroso, o Moro, o tribunal. Ele falava, um homem preso, enfrentando as instituições que tinham poder sobre ele. Né? Então, eu acho que a lição que pode ficar, um pouco talvez como cidadão, um pouco como advogado, é que com uma rapidez que a gente não supunha que acontecesse, a história acabou mostrando que, de fato, toda essa operação Lava Jato foi uma operação política, né, com objetivos políticos de retirar o presidente do cenário político, e isso tudo acabou sendo escancarado, acabou sendo demonstrado, e do ponto de vista humano, quer dizer, se você tem consciência de que você está certo, não abaixar a cabeça nunca, porque muitos fizeram isso. Né? O presidente Lula poderia ter aceito, como você sabe, ir para casa com prisão domiciliar com a tornozeleira. A famosa frase dele, né? Não troco minha dignidade pela minha liberdade. Então, o doutor Zanin e a doutora Valesca foram criticados em determinados momentos, é compreensível isso, no mundo dos advogados, da imprensa, pelo rigor com que eles levavam o processo do presidente. Tudo aquilo era orientação do próprio presidente Lula. O presidente Lula disse isso algumas vezes. Né? Então, ele, em momento nenhum, fez concessões. Quer dizer, a gente chegou um momento com a Lava Jato, com aquele poder que tinha, com a mídia, pelo menos hegemônica, apoiando. Chegou um momento que a gente ia, quando é que isso vai acabar? Era para ser uma semana, um mês, um ano e meio já, e ele, em momento nenhum, ele dizia: se for preciso, eu fico aqui. Aliás, ele disse isso, né? Olha, vocês me prenderam, eu vou ficar aqui. Eu não vou sair com tornozeleira, etc. Então, eu te diria assim, a mensagem que fica disso é que, primeiro, há certas missões na vida que vale a pena você assumir, né? E que a história também acaba revelando a verdade, revelando quem está, digamos assim, do ponto de vista de uma justiça substancial, não só a justiça que vem dos tribunais, quem está do lado certo. Então, me parece que nós estamos hoje na iminência de ver o presidente Lula sendo eleito outra vez, ao que tudo indica, e eu acho que para ele ficou uma experiência de vida, momentos de sofrimento, mas também ele disse, acabou de dizer no discurso, que ele é um homem melhor preparado, que ele saiu de lá da prisão melhor do que ele entrou. Então eu te diria que do ponto de vista da minha vida foi um momento de muita experiência, um momento de grandes experiências emocionais, de grandes experiências profissional também, e dizer que sempre vale a pena você acreditar
O presidente fala muito hoje em dia, precisa ter um ideal, você precisa ter um objetivo, a expressão uma causa, ele tem que dizer, se você tem uma causa, então se você tem uma causa e acredita nela, vale a pena você lutar. Essa é a experiência, assim, a lição que ficou para mim como advogado, como professor e como ser humano. O que representa hoje o presidente Lula para o senhor? Como é que o senhor vê o presidente Lula depois dessa convivência? O Lula, para mim, é, primeiro, um ser humano de uma grande profundidade, um homem preocupado com as pessoas da sociedade em que ele vive, um homem que se entregou a lutar pelo bem-estar dessas pessoas. Ele tem uma causa, ele revela isso, não é segredo para ninguém, ele tem uma causa em especial, que é o combate à fome. Ele leu muito sobre a fome aqui. Tem um famoso livro, A Fome, um catatal, que ele leu, depois leu mais sobre a fome também. E esta luta, essa pertinência dele em combate à fome, ele se emociona cada vez que fala a respeito disso. Então, para mim, primeiro, um ser humano de uma grande profundidade, um grande líder, uma capacidade de liderança. Eu vi grandes intelectuais dizendo para mim, Manuel, o Lula sabe o que fazer. Vamos ouvi-lo, né? Grandes políticos, vamos ouvi-lo que ele sabe. Então, um homem de uma sabedoria, de uma grande sabedoria, claro que alguém pode pensar, Manuel, hoje você é suspeito para dizer tudo isso, mas é de fato o que eu penso. Um ser humano maravilhoso que luta por uma causa, que entregou a vida dele desde a época do sindicato a lutar pelos direitos das pessoas, por uma sociedade melhor. A nossa Constituição diz lá no artigo 3º, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Né? Para mim, eu penso que tem muito a ver isso com a história do presidente Lula. Uma grande liderança e um homem voltado a fazer o bem para a sociedade em que ele esteve. Cada vez mais, nesses dias que a gente tem convido um pouco também, eu noto a consciência que ele tem, Joaquim, as pessoas pobres. Eu fiz algumas viagens com ele agora pelo país, você nota a importância fundamental na vida, aquela sessão de leitura de cartas, mas como ele foi importante na vida concreta de tanta gente pobre desse país, a importância que ele teve, o pessoal que estudou, o pessoal que fez faculdade, o pessoal que conseguiu uma vida profissional. Então, para mim, ele é esta pessoa que tem vocação, que tem preparo para lutar por uma sociedade melhor.